Então vamos lá, só para explicar um pouquinho, para a gente falar um pouquinho sobre a parte do mercado de projetos para os engenheiros. A gente precisa demonstrar para você onde é o início ali. E eu acredito que muitos de vocês estão nessa etapa ou em algum trecho. Com certeza você vai estar em alguma dessas etapas. Inclusive é muito importante você deixar no comentário também em qual etapa que você está, se você está na fase iniciante. A gente até teve uma enquete agora já também comentando sobre isso. E vamos direto para o conteúdo, que é isso que importa, e vamos para cima. Cara, no início, todo mundo tem um início, tem aquela questão da história, da família, tudo certinho, o que aconteceu, o que não aconteceu. A minha origem, para você ter uma noção, tá? É uma origem bem simples, tá? Minha família é bem simples ali. Eu tenho famílias, parte da minha família espalhada pelo Brasil inteiro, Minas, Bahia, etc. Mas eu sou de São Paulo, então nasci e cresci aqui em São Paulo. E aqui, querendo ou não, a gente tem um padrão aqui das famílias. Todo mundo tem aquela questão nasceu na família humilde. E ali, conforme vai avançando ali, a gente vai conseguindo avançar alguns passos e mudando a nossa realidade dali para frente, tá? Então, logo na minha origem, para você ter um norte, eu até coloquei aqui como música. Por quê? Ali na fase ali de 15 a 20 anos, o meu foco era ser músico, cara. Eu sempre gostei de música, toco violão, toco guitarra, já toquei em várias bandas, forró, sertanejo, já um monte de coisa. Só que nessa área da música, para quem conhece um pouquinho mais dessa área, sabe que ou você dispara, faz um sucesso aí no TikTok, alguma coisa assim do tipo, na rede vizinha, ou você é um duro quebrado ali que vai simplesmente comprar, ganhar os 50 reais ali do serviço que você fez para pagar uma conta, alguma coisa do tipo, e não sobra mais para mais nada. Então, foi exatamente nisso que eu cheguei nessa parte da música, ou seja, eu era um músico quebrado. Então, a gente, por mais que a gente goste da profissão, não tem como a gente sustentar muito tempo se aí não tem um retorno financeiro. Porque a gente, querendo ou não, todo mundo tem um objetivo. Você quer ter sua casa, você quer ter seu carro, você quer ter seu escritório, você quer ter seu primeiro emprego como projetista, por exemplo. Então, tudo isso depende de vários fatores. Então, a gente precisa tomar algumas decisões referente a isso. E aí, quando eu percebi ali que não ia vingar muito, não estava dando muito certo essa parte da música, eu comecei a buscar algumas alternativas. Quais foram? Através do teste vocacional. Acredito que tem. Então, se você pesquisar hoje no Google, teste vocacional tem várias para você fazer, até para você identificar um pouquinho qual que é a sua função, qual que é a sua área ali que você pode atuar de acordo com as suas qualidades. Então, fiz um teste vocacional ali na internet e algumas questões eu tinha aqui para eu avaliar ali se era interessante para mim ou não. Eu tinha a questão familiar, então eu tinha um avô mestre de obras, já entrava um pouquinho para essa parte de engenharia civil. Meu pai trabalhava como operador de empilhadeira, então não era muito voltado para a área. E aí, o mais próximo era isso, e um outro vô ali, comerciante. Então, a gente tinha essas referências. A primeira coisa que a gente vai buscar são as referências que a gente tem na família. Beleza, olhei ali, eu tinha uma referência de mestre de obras. As qualidades que eu tinha na época, eu conseguia fazer desenho à mão, então fazia desenho de face, de pessoas, tudo na mão, sempre preto e branco ali no lápis. Eu não era muito aquele cara para ficar colorindo nada, então tinha uma dessas qualidades. E a outra qualidade era matemática. Então, quando você joga hoje em qualquer teste vocacional, você começa a colocar ali, eu tenho facilidade com desenho, eu tenho facilidade com matemática, eu tenho facilidade com isso ou aquilo. Então, ele automaticamente vai te posicionar ali mais ou menos para algumas áreas. No meu caso, ele posicionou para as áreas exatas. E entra a parte de arquitetura, engenharia civil e áreas técnicas ali, química, entre outros. Vou diminuir um pouquinho mais, só para vocês verem certinho como que fica esse trecho. Tá. Entrando aqui, aí pesquisando um pouquinho das áreas, tanto da engenharia, arquitetura, eu fui pesquisar qual no currículo ali, ou nas vagas de emprego, qual era o curso que eu tinha ali disponível para conseguir entrar nessas áreas.
um desses primeiros cursos, treinamentos, foi um curso de AutoCAD, que eu vi que era basicamente comum ali na época de 2009, 2010. Então era bem forte para quem a galera do Senai, não sei se alguém fez o Senai aqui. Então, se você já fez Senai, você já sabe. Geralmente a gente faz aqui na minha cidade, aqui em Suzano, é bem forte o AutoCAD, o curso de AutoCAD e o AutoCAD voltado para mecânica. Então é bem forte aqui na minha cidade. Então foi um dos primeiros cursos ali que eu comecei a me interessar. E aí eu comecei a buscar mais informações também. E aí foi através da vaga ali para eu conseguir essa escadinha para conseguir entrar para a engenharia. Foi a vaga de desenhista cadista, tá? Só que aí, assim, na história em si, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas como que eu faço para chegar ali? Como que eu faço para conquistar o meu primeiro emprego? Então foi nessa etapa que eu, na busca do meu primeiro emprego, comecei a ter algumas dificuldades. E aí eu entrei no meu primeiro serviço, por exemplo, só para explicar um pouquinho, hoje um curso de AutoCAD, ele custa em torno ali de uns R$300, tanto o 2D ou 3D. Na verdade, na época, não é hoje, né? Hoje eu acredito que até tá mais caro, não sei. Depois você tem até que pesquisar para ver mais ou menos quanto que tá a questão de valores. Só que para eu conseguir pagar esse curso, como minha família não tinha condições para pagar, custear esse treinamento, então eu tive que buscar outras alternativas. Eu estava ali na minha fase de exército, tinha acabado de finalizar a fase de exército, então não consegui emprego em lugar nenhum. Então, assim que acabou a fase do exército, eu falei, ó, preciso arrumar um emprego para fazer qualquer coisa, ajudante, qualquer coisa, para eu conseguir pagar o meu primeiro treinamento de AutoCAD, que seria o treinamento aqui, custando R$300, parcelado em 3 vezes. Então, primeira oportunidade, eu não sei como foi na questão de vocês, na época é bem forte essa parte de telemarketing, empresa de telemarketing. Então, basicamente, acho que até hoje, se você pesquisar, é uma das empresas que mais contratam pessoal que não tem experiência ali para trabalhar como ativo, passivo ali no comercial, tem vários itens vendendo título de capitalização. Então foi um dos primeiros itens e nesse primeiro emprego eu ganhava R$415 registrado na carteira. Então assim, para muitos hoje vai falar, nossa, só isso, o salário mínimo tá 1.000, 1.100, 1.200. Eu só recebia R$415 e para quem não recebia nada, tava zerado, cara, R$415 para mim já era uma fortuna já. E já ia conseguir atingir o meu primeiro objetivo, que era pagar ali o meu custo do curso de AutoCAD, R$300. Então, recebi tudo certinho. Depois que eu finalizei meu curso, ali em torno de 3 a 6 meses, que era 3 meses cada um, eu pedi as contas nesse emprego de telemarketing. E aí sim, eu comecei a buscar ali as vagas de emprego, comecei a mandar currículo e tudo para o pessoal para conseguir essa primeira vaga de emprego, realmente começando a iniciar na área. Então, meu start na engenharia, basicamente, eu tinha 2 opções. Ou entrava na área da mecânica, porque eu já tinha conhecimento, tinha acabado de fazer ali o meu curso de AutoCAD. Então, através desse curso de AutoCAD, eu já consigo entrar, consigo fazer alguns itens. A gente tinha algumas funções. Na época era desenhista copista, que era o primeiro nível de quem trabalhava com AutoCAD. Depois desenhista cadista, que era o segundo nível já. E depois entraria como desenhista projetista, que aí já é um cara que já começa a desenvolver exatamente o que vocês fazem aqui com o Felipe. Desenvolver maquinário, as peças, já pensar um pouquinho mais fora da caixa. Não ficar ali somente copiando o que o pessoal está fazendo, tá? Então, a gente tinha 2 funções. E aí o meu primeiro start, para vocês terem o norte, foi exatamente na área da mecânica. Então entrei na área da mecânica, trabalhando numa empresa que fabricava pistão hidráulico, pneumático, ali na Moca. E aí foi o primeiro start, já comecei aqui a ganhar ali uma faixa de R$900. Já era o dobro do que eu ganhava ali no meu primeiro emprego, no telemarketing. E em cima disso, foi que eu comecei a ter um start e consegui pagar ali minha faculdade de engenharia civil. Para vocês que não conhecem, eu é de São Paulo aqui, uma das faculdades mais acessíveis que tem, acredito que deve ter outras agora também, que é a faculdade Uninove aqui de São Paulo e tudo. E lá, para você ter noção, a faculdade de engenharia civil na época
você entrava com R$ 500. Então, eu falei, cara, é essa oportunidade que tem, vamos entrar, vou para cima, porque não tem jeito, eu quero entrar, vamos estudar e não importa o salário, não importa a questão da faculdade, lógico que tem, né, a questão de uma faculdade é melhor do que a outra, não é, mas naquela época, naquele momento, o que era melhor para mim é o que eu podia pagar. Então, entrei na faculdade ali, pagando ali uns R$ 500 por mês, ainda sobrava uma merrequinha que era para custear ali questão de transporte, né, o trem, quem é de São Paulo aqui, ônibus, trem, sair 5 horas da manhã de casa, ir trabalhar, depois do trabalho vai para a faculdade e chega em casa 1 hora, 2 horas da manhã, pegando o último trem para fazer essa rotina e conquistar os nossos objetivos. Então, para tudo que a gente faz, a gente sempre vai ter que sacrificar um pouquinho do nosso tempo, do nosso dia, e lá na frente a gente vai colher os frutos. Então, muita coisa que eu faço hoje, eu só tenho agradecido que eu fiz lá atrás, lá do que todo esse percurso. Na época era chato demais, eu não gostava, mas foi o que me trouxe até aqui hoje.